Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso episódio César Augusto Conectando Histórias. Esse episódio, esse programa Conectando Histórias tem por objetivo principal os nossos espectadores conhecerem os empreendedores que estão administrando, tocando os negócios da comunidade Telepesquisa, do ecossistema Telepesquisa. E hoje você vai conhecer uma história fenomenal, uma guerreira que logo cedo, ainda é criança, perdeu a sua mãe, e ao lado dela, junto com ela, incentivando, tinha um pai guerreiro, taxista, que de repente lutou, que deu toda a qualidade educativa, colocando em escolas particulares. A gente sabe que no Brasil não é fácil educar, requer mesmo investimentos financeiros, e ela sempre teve sonho de ser professora, e com isso uniu a vontade de ser professora pelo amor ao esporte e criou a Ginga Academia, ginástica artística. Então, na realidade, vamos conhecer agora um pouco da história de Roberta. Seja muito bem-vinda, Roberta, muito obrigado por você se dispor a estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente, vai inspirar a nós e aos nossos espectadores. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha história, né? E como você disse, eu sempre tive um sonho de ser professora. A princípio nem era de ginástica, mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Então, desde criança, você tinha esse desejo de ser professora, é isso mesmo? Isso, quando eu era, assim, lá para os 7, 8 anos, eu gostava muito de brincar, de ensinar, né? Às vezes ia para a calçada, inventava uma brincadeira, e eu estava sempre organizando. Botava todo mundo para a área, inventava de ensinar inglês, enfim, eu queria ser professora. E dizia muito ao meu pai que quando eu crescesse eu queria ter uma escola, né? Não necessariamente, ainda não conhecia ginástica, né? Eu queria ter uma escola. Muito bem. Então conte pra gente como foi esse seu início de vida, nasceu em Natal, como foi sua família, como é a sua família, quantos irmãos você tem, de quem é que você é filha. Fique à vontade para falar um pouquinho da infância dessa mulher. Bom, eu nasci em Natal, né? Então, quando eu tinha 7 anos, eu tinha 7, minha irmã mais velha tinha 10 e meu irmão mais novo tinha 5 anos, né? Então, a minha mãe faleceu, né? Ela vinha lutando com câncer há muitos anos atrás, né? A luta não foi muito extensa porque os recursos não eram como é hoje, né? Então, ela faleceu. E ali meu pai continuou na batalha com a gente, né? Depois ele casou de novo, aí eu tive mais uma irmã, depois casou de novo, e depois de novo hoje somos 5, né? São 3 da minha mãe e mais 2 que eu tive, e todos foram criados pelo meu pai, né? A cada separação, os filhos vinham... Vinham e ficavam conosco, né? Então, hoje somos uma grande família, né? Somos esses 5 irmãos. E, como eu já falei, sempre a renda do meu pai sempre foi o táxi, né? E ele sempre fez questão de manter a gente em escola particular. A gente era os únicos filhos dos amigos do meu pai que estudavam em escola particular. Porque a minha mãe prezava muito por isso, pelo ensino, né? Então, ele carregou isso e honrou esse desejo dela. Então, eu cresci com esse desejo. Aí, lá pelos 12 anos, né? Eu comecei a fazer ginástica artística. Que, na verdade, foi um começo tardio, né? A gente sabe que ginástica é um esporte... Quanto mais novo você começar, normalmente melhor. Começa o quê? Com 5 anos? 5 anos é a idade ideal, né? Tem locais que começam mais cedo, muito com a estimulação, né, dos movimentos, mas de repente se a criança tiver uma escola, que tiver um bom, assim, estímulo motor, eu acho que o ideal é começar aos 5 anos mesmo. Muito bem. E aí, aos 12 anos, você começou a ginástica, fazendo ginástica? Sim, aí eu comecei a ginástica, mas até então ainda não me via como professora de ginástica, né? Eu ainda tinha esse desejo de ter uma escola. É tanto que mesmo depois de eu fazer a educação física,
A minha especialização é em gestão escolar, né? Porque, quem sabe, eu poderia ter uma escola. Isso já foi uma cunhada minha que tinha a mãe tinha uma escola, e eu digo, não, eu vou fazer gestão escolar, porque de repente a gente poderia ter a licença de abrir a escola. Mas assim, aos 12 anos, a ginástica entrou na minha vida e assim nunca mais saiu, né? Essa vontade de ser professora é por inspiração ou por vocação? Eu acho que vocação mesmo. Nunca, assim, teve ninguém próximo que era uma professora. Não, era uma coisa que eu gostava de fazer mesmo, né? Como eu vi, meu pai era taxista, a gente não tinha muitas pessoas próximas, né? Quando a minha mãe faleceu, a gente tinha uma tia que morava perto, mas eles se mudaram para Aracaju e a gente ficou meio assim, não tinha uma referência de família assim muito perto, né? Tinha todas as irmãs do meu pai moravam no interior e a gente sempre viajava para lá, mas também eram pessoas mais humildes que a gente, né? Então, realmente, essa questão de ser professora foi uma vocação mesmo, né? Que legal. Então, Aos 12 anos você estudava onde? eu estudava no Sagrada Família. Uhum. E aí você começou estudando no Sagrada Família. A sua primeira escola foi o Sagrada Família? Não. Não, eu estudei, quando eu era pequena, eu estudei perto de casa, depois estudei... Não, na verdade, a primeira escola foi o Sagrada Família, depois a gente foi para o Maristela, depois voltou para o Sagrada, né? Teve um ano que eu reprovei, fui para a escola pública. Quando saí da série que eu reprovei, voltei para a escola particular e fiz também meu ensino médio na escola pública, que antigamente era o Etiferne, né? Uhum. Hoje é o IF. É. Então, eu fiz, na verdade, meu ensino médio foi no curso de edificações. 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 Por que não engenheira? Pois é, isso que meus professores todos... Eu não acredito, você faz edificações e vai fazer educação física. Mas nesse momento, eu já estava... Como eu disse, a ginástica já tinha entrado, não só na minha vida, eu acho que nas minhas veias também. Então, já estava... eu comecei, né, a treinar a ginástica e não me desliguei mais. Como eu já disse, a princípio eu não tinha ideia ainda de ter uma academia de ginástica, né? Mas não me separei mais da ginástica. Muito bem, então vamos contar a história aí dessa atleta. Começou aos 12 anos e aí fale um pouquinho da sua carreira como atleta. Quando eu comecei, vale se salientar que eu só consegui começar por causa de um projeto que tinha aqui, né? Que ele funcionava lá no DED. Então, eu comecei treinando lá, né? Então, eu treinei por muito tempo e depois a minha irmã mais nova, que eu tenho uma irmã 10 anos mais nova, começou a treinar também. Na verdade, aí recapitulando, eu comecei a treinar aos 12 anos num local que tinha um projeto que era para todo mundo, era um projeto gratuito. Projeto social. Isso. Governo não? Era do governo, sim, que funcionava no DED, né? Então eu só tive a oportunidade de conhecer a ginástica por causa desse projeto, né? Então treinei. Quando chegou mais ou menos lá pelo ensino médio, a coisa já foi ficando mais difícil de eu permanecer e tudo. Mas aí a minha irmã começou a treinar, né? Então aquela quase saída da vida de ginasta, agora eu comecei a acompanhá-la, né, nos treinos, né? Então aí, pronto, aí quando ela chegava em casa eu queria treiná-la, né? Então ela fazia 2 anos mais velha que você, né? Não, ela é 10 anos mais nova. Ah, tá, sua irmã mais nova. Minha irmã mais nova. Começou a treinar. Então eu comecei a acompanhá-la, né? E quando eu estava ainda no ensino médio, aí eu já tinha esse pensamento de ter alguma coisa, não pensava ainda em ser uma empresa, eu só queria dar aula, né? Então, o primeiro local que eu dei aula foi numa escolinha que ela estudava, eu fui me oferecer para ser professora de balé. Então, eu ia e fazia as coreografias, dancinhas de Dia das Mães, de final do ano, eu fazia isso, né? E depois eu morava em Candelária e tinha um Centro Social Urbano de Candelária. E tinha lá um projeto de jiu-jitsu, de judô, não sei o que era, mas eu sei que tinha uns tatames lá. E eu fui lá e pedi para dar aula de ginástica. Aí pediram autorização ao professor.
O professor autorizou que eu usasse aqueles tatames dele. Desde Não que... existia aula de ginástica, você quem... Era eu que inventei isso. Legal. Então eu fiz uns avisozinhos, fui em todas as paradas de ônibus de Candelária colar esses avisos e apareceu aluno. E ali eu comecei a dar aula, né? Não tinha nome, não tinha. Então, quando eu participei da primeira competição, eu já botei o nome lá, Companhia Acrobática. Fiz as camisas, então, assim, tudo uma coisa bem principiante mesmo, né? Bem rudimentar ainda. Mas a gente começou a surtir efeito. De lá, eu mudei para o Conacan em Candelária. Conacan. Aí ali eu já fiz alguns equipamentos, a minha trave, a primeira trave, que ainda está comigo hoje. Um pai me deu uma linha, aí eu fui, botei borracha, botei carpete, fui numa loja de ferro, comprei ferro, fiz tudo, fiz uma barra, fiz uma trave, os colchões eu também fabriquei e eu montava durante a semana lá no Conacan, final de semana tinha muita festa, eu desmontava. E assim eu comecei, nem pensava ainda que era uma academia, que aquilo já era um empreendimento, nada disso. Roberta, e aí eu tenho que falar um pouquinho agora com você, espectador. O que será que pulsa no seu coração? Às vezes, sabe, a gente diz que não tem oportunidades, as oportunidades surgem. A sociedade precisa de nós. Você veja que Roberta chegou numa academia que era lá judô, jiu-jitsu ou qualquer uma outra coisa e disse, eu vou fazer aqui vou ensinar ginástica. Então, na realidade, quantas pessoas estão precisando da sua vocação? Da sua vocação. E aí, o que é que você está esperando? Olha aí no seu bairro qual é a necessidade. De repente, quantas pessoas talvez Roberta tirou do mundo do crime, né? Então, assim, porque ensinou o esporte. Então, aproveite mesmo a sua vocação para fazer o bem, assim como Roberta fez, né? Ela com essa paixão que ela tinha para o esporte, e aí, nesse primeiro momento, nada de pensando no dinheiro, mas dizendo, eu preciso contribuir com essa minha vocação. Pense nisso. E aí, Roberta, nessa época você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 17 para 18, uns 18. Lembrando que eu ainda não estava na faculdade. Ainda não estava na faculdade. Não estava na faculdade. Entendeu? Então eu comecei dando aula, aí nesse período, eu entrei na faculdade, né? Ainda estava no Conacan. E no outro ano, sim, aí eu fui escrever umas crianças no Gernes. Nesse projeto? Nesse projeto. Então, eu escrevi... Que as crianças do Gerne que não faziam a ginástica nos seus colégios, como é? Isso, não faziam. Então, eu fui na escola dela, né? A primeira escola que eu botei para escrever foi exatamente as crianças do Hipócrates, Zona Sul, ali em Candelária. Então, eu cheguei, fui falar com o coordenador de esporte, escrevi uma equipe. E a equipe foi até bem. Então, o que é que aconteceu? Peraí, os Gerne Jogos Escolares. Jogos Escolares. Aí você ensinava crianças de várias escolas. Isso. E aí você... vou procurar inscrever essas crianças, aí teria que ir nas escolas. Isso, as escolas formarem os seus times. Porque, na verdade, eu não podia escrever. Quem deveria escrever eram as escolas. Então, como eu tinha um número razoável de crianças de uma mesma escola. Ah, tá. Aí eu escrevi aquela escola, né? E foi bom, porque no outro ano a escola me chamou para trabalhar lá, né? Então eu fiquei trabalhando nos dois locais. Só que assim, a princípio ele me chamou, mas disse assim, vamos fazer o seguinte. A gente não tinha equipamento nenhum. Se a gente tiver aluno, eu compro os equipamentos. Eu digo, tá bom. Fui nas salas, fiz propaganda e dei aula. Aí o primeiro aulão foi na grama, num gramado que tinha na frente da escola. Então ali juntou acho que umas 30, 40 crianças. Então no primeiro dia ele já viu que ia dar certo. Poxa, que legal. Aí ele foi e disse, então tá bom, tá autorizado, a gente vai comprar os equipamentos para começar. Então aí eu fiquei um tempo nos dois cantos, lá na escola e no Conacan, porque no Conacan eu tinha mais horas e tudo, mas só que de repente eu tive a abertura na escola para crescer, né? Então eu deixei o meu empreendimento e fui trabalhar na escola, que foi muito bom para mim durante muito tempo, né?
Então eu trabalhei, acho que uns 16 anos. Só que quando eu acho que estava com uns 12, 13 anos nessa escola, eu fui chamada para outra, uma escola maior, que tem uma estrutura, né, pelo menos assim, a sala de ginástica era melhor e tudo. Então, aí eu fiquei mais uma vez trabalhando nas duas. Mas, assim, em alguns momentos você tem que fazer algumas escolhas quando você percebe que você vai ter que priorizar uma, né? Então, você está em 2 locais, você vai priorizar qual? Então, é melhor você deixar esse outro para que outra pessoa que ali seja a prioridade assuma. O que né? levou você a fazer a escolha que você fez? Acho que a questão financeira, né? Era uma hora-aula maior, era uma estrutura melhor, entendeu? Então, acabou que eu optei por essa segunda opção. Né? Muito bem. Então, foi isso que me levou. Quando você, até para servir de ajuda para nós, para as pessoas que estão assistindo também, quando você disse, eu larguei o meu empreendimento naquele momento para assumir aquele trabalho, que lição você poderia deixar? Ou seja, por que fazer essa escolha? Lembrando que, assim, no momento eu ainda não tinha ideia que aquilo era um empreendimento, que aquilo era um princípio de uma academia, né? E era muito complicado para mim. Por exemplo, toda sexta eu tinha que desmontar aquele material, porque tinha as festas. Às vezes, quando eu chegava, eu percebi que eles tinham mexido no material, né? Quando eu chegava para montar na segunda-feira, estava tudo sujo, então eu tinha que limpar para montar tudo novamente, né? Então, assim, isso acaba ficando cansativo. Então, se eu ia dar aula de tarde, eu sabia que eu tinha que passar a manhã inteira ali limpando, montando novamente, né? Para poder ter aula à tarde. Então, era complicado esse começo. Então, você chegar num local que eu imaginava que ia estar tudo montado, tudo organizado, né? E uma clientela maior, porque dentro de uma escola você tem muitos alunos, né? Veja só, Roberta, talvez de forma intuitiva, talvez até de forma inconsciente, ela foi conduzindo a vida dela para aquele sonho. Ela queria ser professora. Ela não sabia que se queria colocar uma escola, uma academia de ginástica. Ela simplesmente queria ensinar. E aí, com isso, quando de repente a gente tem aquilo muito forte, o universo, Papai do Céu, vai nos conduzindo. E aí, de repente, a gente termina fazendo as escolhas que nos levam para aquele sonho. Então, pense bem, valorize muito aquilo que está no seu coração. Valorize, que aí com isso vai tendo a ajuda. Talvez essas escolhas todas que ela fez, e indo para locais mais estruturados, ajudou-a a chegar onde ela está, com a estrutura que hoje ela tem. Talvez se ela tivesse insistido naquele momento num projeto social, naquele momento, prejudicasse até o sonho dela. Então, pense exatamente isso e vá pedindo ajuda a Papai do Céu, que ele vai conduzindo. Continue fazendo o bem o tempo inteiro. Então, você veja que ela, desde jovem, ela procurava fazer o bem para a sociedade, e aí, com isso, Deus vai já ajudando. Não sei o quanto você acredita nisso, mas... Completamente, totalmente. Inclusive, assim, sempre que eu estou em alguma dificuldade, eu digo, se isso tiver que dar certo, o momento agora é esperar, né? Às vezes você vê, não, isso aqui não deu certo. Então, porque não era para ser? Porque às vezes a gente tem planos e Deus tem outros melhores para a gente, né? Então, esse é um ponto que está sempre, né? Eu sou uma pessoa cristã, a maioria dos meus professores também é. Nada contra aquelas pessoas que não são e que chegam lá e são profissionais, são éticos, né? Porque eu acho que a ética é acima de tudo. Sim. E são generosos, são amorosos com as crianças, mas eu sou cristã e eu preciso e eu confio que Ele está à frente de tudo e que Ele é o motivo, né, de eu ter conseguido, né, realizar não só esse, mas muitos outros sonhos, né, que eu tive na minha vida, que eu tenho na minha vida. Foi para a faculdade? Sim, aí eu já estava na faculdade, né? Então aí eu fui trabalhar na minha primeira escola, depois eu optei pela outra. Isso antes de terminar o curso? Você já foi trabalhar antes de terminar o curso, não?
Sim, eu fui contratada na minha primeira escola no ano que eu entrei na faculdade. Tá. No ano que eu entrei na faculdade, eu fui chamada para trabalhar na minha primeira escola. Enquanto isso, eu estava na faculdade e estava na minha primeira escola trabalhando, né? E quando eu estava perto de terminar, no último ano de educação física, eu conheci meu esposo. Que ano isso? Em 99. 99. Conheceu seu esposo. Conheci meu esposo, né? Então, aí eu comecei a namorar com ele em 99. Em 2001 nasceu o Guilherme. E em 2003 nasceu o Murilo, né? E quando o Murilo estava com 1 ano, aí eu já percebi que aí eu, por uma questão financeira também, eu já tive outras necessidades. Se eu vou entrar... Aí as escolas já não estavam... a escola já não estava suprindo minha necessidade financeira, eu inventei de fazer um concurso no município. Entrei no município. Quando eu entrei no município, também fui chamada para essa outra escola, né? Então, no município para fazer professora de educação física. Professora de educação física. Então, teve uma época que eu estava nas 2 escolas e no município. Né? Depois entrei no município, fiz outro concurso, fiquei no município de novo. Aí depois fiz outro. Então, ou seja, teve uma época que eu aí passei também no concurso do estado e deixei uma do município. Então eu sou professora do estado, do município e era professora da rede privada, né? Então isso, até talvez por isso, pelas oportunidades que eu tive, acabou adiando também essa questão do sonho da academia. Nesse momento, já me vinha uma inquietação. Eu tinha as escolas, tinha estrutura, tinha aluno, mas não conseguia fazer as coisas do jeito que eu queria. Por exemplo, teve uma senhora que teve uma visão assim, disse assim, menina, quanto é a folha de pagamento daqui? Porque eu vejo vários professores, eu disse, mas isso aqui, mais do que uma questão financeira, era uma realização de um sonho. De chegar e ter toda aquela estrutura, tudo organizado, um professor em cada aparelho. Então, essa coisa assim, eu queria o que fosse ideal, né? Aí começou a inquietação, né, do desejo de ter alguma coisa que fosse minha, que eu organizasse da forma que eu queria, né? Então, às vezes, assim, para você estar numa escola, você vai fazer uma coisa, tem que pedir autorização. Ah, não, tal viagem não é autorizada, porque esse evento, eu digo, não, então assim, algumas coisas eu teria que passar por cima de outras para fazer da minha forma, né? Então, eu disse, então eu vou ter que... Comecei a pensar num alguma coisa minha. Só que aí eu sempre planejava, procurava local para alugar e voltava atrás, né? Eu dizia assim, eu vou deixar o certo para isso, para aquilo outro, né? Então, eu acabava recuando, né? E recuei durante muito tempo, porque dá medo, né? Você deixar ali, você tem o seu salário, você tem tudo certinho, todas as contas pagas, mesmo que assim, tudo no limite, mas estava tudo correndo bem, para que você se arriscar, né? O sonho não parava, mesmo com toda a vida mais ou menos organizada, financeira, mas você... Às vezes eu chegava pro meu esposo e disse, não, Regi, agora, vamos lá. Eu ia lá e a gente pesquisava 1000 locais, pesquisava, na hora H, Roberto, é muito alto o valor, não sei o que, para a gente começar e já vinha um investimento e a gente acabava recuando. Adiando. Adiando, Então, aí no momento da pandemia, você fica assim, vendo... Eu que não tinha férias há muito tempo, porque quem trabalha em rede privada e rede pública, as folgas nunca coincidem. Então, eu não tinha folga há muito tempo, muitos anos, sem férias plena, né? Aí de repente, você se vê sem poder fazer nada. Mas a minha mente não para, eu digo que a minha mente não para o tempo todo. Então, assim, eu não consigo ficar sem trabalhar, sem pensar, sem ter ideia. Então, assim, eu estou aqui, mas eu já tenho alguns projetos, alguns planos, algumas coisas na minha cabeça, porque ela funciona dessa forma. Ela não para. Então, aí eu estruturei tudo no papel. E na minha escola, só que aí eu não tinha
Aí na minha escola veio a questão, né, da pandemia e o salário de todo mundo foi cortado drasticamente. E o que é que aconteceu? Todo mundo passou a receber menos, só que e na escola privada eu tinha a minha maior renda. Então, eles entraram assim, a escola pagava 30% e o governo pagava o restante. Só que pagava o restante para quem não era funcionário público. Como eu era funcionária pública, eu não tinha direito, então assim, minha renda caiu muito. Na escola privada, né? Privada. E a escola ofereceu uma coisa assim, para você ser demitida. E aí eu conversei com a direção e a gente viu a possibilidade depois de 6 meses eu voltar e tudo. E eu disse, então eu vou sair. Aí quando eu saí, eu consegui receber um valor, né, razoável. E eu disse, é agora. Por um acaso, eu conversando pela internet, Instagram, com uma menina que tinha sido minha aluna, ela mostrou a filha dela, disse, ela é doida para fazer ginástica e tudo. Aí eu disse, e eu sou doida para abrir um local, doida para abrir um espaço, né? Meu sonho é abrir. Ela disse, Roberta, eu tenho um galpão. A filha queria aprender ginástica, ela tinha o galpão e você... Puxa. E ela tinha sido das minhas primeiras alunas em Candelária, entendeu? Daquele empreendimento, que eu digo assim, lá, minha aluna lá no Conacão, de nem... Olha aí. Entendeu? Então, assim... Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Então, eu cheguei lá, o galpão estava abandonado, né? Mata atrás, mata à frente, mas estava desocupado. E quando a gente foi falar em valores, foi um valor muito acessível. Muito. Eu diria até, assim... muito atrativo. Mas, nesse momento, eu vi o quê? A presença de Deus ali. Foi Deus que juntou eu ver uma coisa naquele momento no Instagram, ela me responder naquele momento. Então, assim, a coisa toda fluiu para que acontecesse. Como quem diz assim, Roberta, agora é a hora. Né? Então, aí eu fiz um empréstimo, porque também o que eu tinha recebido já não dava para, né? Eu fiz um empréstimo, comprei algumas coisas e, sim, eu tinha um equipamento guardado. Porque da escola que eu saí, lembra que eu trabalhei em 2 escolas? Uma eu saí, eles continuaram com o tempo, não, eles continuaram com a ginástica um tempo, mas depois decidiram tirar a ginástica da escola e ficou guardado. Aí eu fui lá e disse, aquele material, não, ele está livre, quer comprar? Eu disse, quero. Comprei e deixei guardado. Então eu peguei e fui, comprei algumas coisas, algum material até para ajeitar aquele, porque a madeira do solo estava acabada, então eu gastei muito, né? A gente sempre gasta quando vai, mas em plena, aí assim, esse período, a gente está falando de época de pandemia, né? Só que foi o momento em que as academias começaram a ser liberadas para funcionar. Né? E eu lembro que eu tenho um dos meus irmãos disse assim, Roberta, não é o momento. Porque você pensou exatamente, vou colocar, só que as pessoas não podiam sair de casa, né? Nesse primeiro momento, que foi que você imaginou, porque... Não, mas na verdade, nesse momento que eu disse, vamos, ela já está, as academias estavam, né? Foi na época que as coisas começaram a melhorar na primeira onda e as academias foram, digamos assim, foram... vistas como essencial, então foi liberada para funcionar com máscara e tudo. Eu disse, então eu vou. Mas a gente sabe que mesmo sendo liberada, muitas pessoas tinham receio, né? Então, aí eu aluguei esse local e eu disse, agora vamos ajeitar. Então era eu, meu esposo e os meus 2 filhos. Todo mundo em casa, vamos trabalhar. Então a gente 7 horas estava lá no galpão, vamos ajeitar, vamos pintar, vamos não sei o quê. Pintou o material, nós fizemos todo o material, refizemos todo o material, tudo de pintura, colar piso no chão, tudo fomos nós 4, desde o começo. Legal. Né? Então... Seu esposo trabalha com o quê? Ou trabalhava com o quê quando vocês... Na verdade, ele é locutor, ele faz vinhetas, né? Então ele faz comercial para rádio. E ele ainda faz, mas hoje menos, porque a academia toma muito tempo, né? Assim, essa parte de estrutura, todo dia tem alguma coisa para fazer em alguma delas.
né? Mas ele ainda gosta muito, até porque ele é uma coisa que ele faz porque ele gosta, né? Ele tem uma modéstia à parte, ele tem uma voz muito bonita, não pode ser desperdiçado. Então, sempre que aparece, ele faz, né? Mas já não é a prioridade, né? Já não é a prioridade. Então você arrastou a família com o seu sonho, né? Arrastamos todo mundo, né? Então, quando a gente abriu, ele ficava assim, né? Na estrutura, como sempre. Os meninos ficavam na recepção, né? E nós conseguimos abrir a academia. E desde o começo, claro, né? Começando a primeira semana com as 2 matrículas, depois foi aumentando, e vimos que uma era pouco, né? E tem um filme infantil que eu assisti, quando você começou a falar, eu vi assim, viu a necessidade, atenda, né? Então, assim, a gente viu que a gente poderia oferecer outra, e a gente abriu a segunda, e agora nós temos a terceira unidade. Que coisa maravilhosa, mas que história fenomenal, que história fantástica. E assim, sabe, a gente pode até adiar, nós podemos até adiar nossos sonhos, mas nós não podemos desistir. Roberta foi persistindo, adiou algumas vezes, mas acontece que na hora não dela, mas a hora de Deus chegou, né? Chegou, e aí com isso eu lhe pergunto, e quais são os planos agora, os seus planos, porque às vezes os nossos planos são diferentes do de Deus, né? Às vezes eu digo desse jeito, olha, não foi conforme eu planejei, aí e as pessoas dizem, mas foi e está sendo conforme Deus planejou para você. Então, assim, quais são os planos de Roberta em relação à ginga? Olha, quando eu acho que a academia ainda tem muito o que crescer, né? A gente ainda tem alguns projetos. Não cheguei ainda onde eu pretendia, né? E hoje eu digo assim que a preocupação da ginga não é só mais a minha família. Hoje a gente sustenta, ou a gente é parceiro várias famílias dentro de uma academia, né? Então, assim, hoje a preocupação não é mais só com a minha família, com o meu investimento, é como manter todo mundo, né? E assim, eu penso em melhorar não só a minha situação, mas a de todos que fazem parte, que acreditam e que são parceiros e são amigos, né? Porque a maioria dos que estão hoje comigo não são só meus funcionários, são meus amigos, né? Que a gente tá ali, planeja junto e tem as ideias juntos e tá ali para o que der e vier, né? Para o que a gente precisar. Tanto eu que eu posso ajudar, eu ajudo, e eu sei que também sou ajudada nos momentos que a gente precisa. Se você é jovem, talvez esteja pensando em empreender, pense bem no que Roberta acabou de falar. Um empreendimento, um negócio, uma empresa, não pertence a gente, pertence à sociedade. Então você veja que lá atrás ela tinha uma necessidade, ela com sua família. Hoje a responsabilidade dela é muito grande, e às vezes a gente coloca um empreendimento e a gente vê alguns empresários dizerem desse jeito, não, eu vou fechar esse negócio porque isso aqui já me mantém. Ei, na realidade eu tenho uma responsabilidade muito grande social. Então Roberta fez isso lá no início, olhando para a sociedade, sem ganho algum. Hoje ela está fazendo exatamente com a empresa dela. Então pense bem, eu quero empreender. Por quê? Por que e para que eu quero empreender? Então, assim, na hora em que a gente empreende, a gente tem uma grande responsabilidade. Parabéns, Roberta. Parabéns. Muito bem. Que conselho, que sugestão, que mensagem você poderia passar para aquela pessoa que tem um desejo no seu coração, mas que também lhe falta coragem, e às vezes também lhe faltou coragem, né? Mas acontece que você não desistiu e hoje está aí, começou a ginga num momento de pandemia, e graças a Deus está crescendo e contribuindo muito, formando pessoas, né? E aí, que mensagem você passaria para o nosso espectador? Aquela pessoa que tem uma vocação e tem um desejo, porque na realidade você hoje passou a fazer o trabalho com aquilo que você ama.
Então, na verdade, hoje você diz desse jeito, eu estou de férias todos os dias do ano. Todos os dias. Porque é a gente conseguir transformar aquilo que a gente gosta em um negócio. Né? Então, assim, então você consegue fazer essas duas coisas. Que mensagem você passaria para as pessoas, em especial para os jovens? Principalmente é não desistir, né? E saber que também nem toda hora, na hora que a gente quer, às vezes não é a hora certa. Às vezes a decisão certa é esperar um pouco, esperar um momento, né? Trabalhar para isso, né? Não é ficar esperando. Porque tem gente, não, eu estou esperando o momento certo. Não, esperando não. Você tem que trabalhar para fazer com que esse momento certo chegue, né? Tenha ética em tudo, tenha ética em tudo, né? Não passe por cima de ninguém, não fira os seus valores, né? Tudo tem que ser em cima de valores. Comece pequeno, né? Comece pequeno, mas comece, tá? Porque tem gente que às vezes vê uma coisa grande e quer começar grande, né? Mas a gente começou pequeno, né? Eu comecei pequeno, eu não tinha... Então a gente era... quem fazia tudo, quem lavava banheiro, quem limpava a academia, final de semana a gente estava lá. Então, assim, todo mundo acha que é tudo muito fácil, né? E às vezes você vê assim uma coisa, eu quero... Por exemplo, as crianças dizem muito, eu queria ser uma Rebeca Andrade. Você queria mesmo? Queria treinar de 8 a 12 horas por dia, abrir mão das baladas, abrir mão de não sei o quê? Não queria. Então, assim, a mesma coisa. A gente tem que começar pequeno, né? Como eu comecei, pequena, terminava lá extremamente cansada, porque dava aula o dia inteiro, ainda dava aula no estado municipal. Você começou pequeno, mas pensando grande, né? Isso, mas assim, só Deus sabe onde é que você vai chegar, né? Mas você tem que ir ali um passo de cada vez. Legal, né? legal. Nunca esquecer os valores, porque toda empresa, ela tem que ser guiada por valores, né? Você não pode dizer assim, não, acima de todos, e acima de Deus, e acima de tudo, não. Você tem que ter os seus valores, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com criança. Você já pensou se eu não for exemplo? Né? Se eu não explicar para elas que vencer não é a coisa mais importante, você tem que vencer merecendo, você tem que fazer a coisa certa para você vencer. Então, assim, que tipo de crianças que eu estou formando? Né? Então, assim, a minha responsabilidade, principalmente porque eu lido com crianças em formação, elas têm que saber que eu tenho valores e que eu preciso segui-los, né? E eu acho que isso vale para tudo, né? Porque assim, você tem que ser exemplo para as crianças que estão lá, para os seus funcionários, né? Então é isso. Não desistam, mas tenham um código de ética. Muito bem. Você veja, o que será sucesso para você? O que Roberta está aqui me ensinando que cidadãos e que cidadãs eu pretendo formar para o mundo. Então, essa questão aí de valores, né? E aí com isso, e aqui nos bastidores nós estávamos conversando exatamente sobre a inversão desses valores. Isso aí tem realmente causado um grande dano para a sociedade. Então, pense exatamente quais são os valores que você quer propagar e qual é o legado que você quer deixar para o mundo. Nossa responsabilidade é muito grande. Roberta, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter participado. Nós estamos formando uma grande comunidade da telepesquisa, um ecossistema. E eu costumo dizer que a vida ela é cíclica e os ciclos se repetem. Então, lá atrás a telepesquisa começou com um call center. Depois a gente teve que se adaptar a novos momentos e agora está voltando, porque a sociedade exige um atendimento onde você não busque simplesmente ginástica artística. E aí, hoje está se exigindo mais uma conversa.
e a gente está criando exatamente através do WhatsApp. Aguardem, viu, que vai vir novidades, e através do WhatsApp, onde você simplesmente faz a pergunta, diz qual é o problema que você está. Tenho uma filha de 10 anos e quero que minha filha treine ginástica artística, o que eu faço? E aí nós iremos responder com a ajuda da tecnologia, a ajuda da inteligência artificial. E estávamos aqui conversando e a inteligência artificial não chegou para substituir o ser humano, não. Então, a inteligência artificial chegou para facilitar um pouco a nossa vida, para dar celeridade aos processos. Então, a inteligência artificial, ela não sente, não. Né? Ela não pensa, não. Isso aí somos nós que fazemos e nós é que treinamos. Ou seja, a inteligência artificial pode ser ética ou não ética. Depende do que eu vou ensinar para ela. Então é muito importante. Essa questão de valor é fantástica, até porque eu acredito muito na lei da colheita, né? Você colhe o que você planta. Então, se de repente você planta o bem, você colherá o bem. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a você, espectador. Obrigado a Mário, a Cíntia, a Tainá. Acertei, né, Tainá? Obrigado a todos. E você, espectador, até o próximo episódio do programa César Augusto Conectando Histórias. Tchau!